Santo seja a minha voz neste lugar. E que o Senhor Deus enviando-nos aonde estão os seus filhos, Deus. Se alguém, se o inimigo tentar entrar neste culto, ele seja queimado no nome de Jesus. Que o Espírito Santo seja a fonte deste lugar. Eu entrego o povo que está aqui, Deus, aos teus cuidados. E que meus lábios sejam seus. E que eu seja, Senhor, totalmente tomado em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Ezequiel 37. A gente vai ver um cenário de um povo que era escolhido por Deus. Um povo que tinha um chamado, que era o escolhido de Deus, como Israel. Só que eles não obedeceram à voz do Senhor. E o Senhor, por ele ser Pai, por ele nos amar, ele corrige Israel. Só que quando o Senhor corrige Israel, passa-se anos e anos no deserto, no sofrimento da dor, eles perdem a esperança. Eles olham para o cenário que eles estavam vivendo, para a cidade que a cidade escolhida para o Senhor reinar, e vê tudo destruído. Às vezes é assim nossa vida. A gente está na presença de Deus, mas de repente a gente vê um cenário de morte, um cenário de um diagnóstico que o médico disse desenganado pelos médicos. A gente vê um cenário de um filho nas drogas, na prostituição, um filho que estava na presença, mas de repente ele cai. E a gente vê esse cenário de Senhor, e agora? O que fazer? Israel estava assim. Só que Deus, ele vai dar a visão para o profeta. Isso acontece com a gente. Deus nos dá a visão, Deus nos alerta, mas às vezes Deus está alertando nós para entrar na oração, para fazer um jejum, para entrar na madrugada, e às vezes nós não temos força para fazer. A gente deixa o cenário chegar no último estágio, como Israel. Eles foram advertidos que se eles não adorassem o Senhor, se eles não cortassem as alianças erradas, as alianças que ele tinha com outros países, que não era para ter aliança, eles tinham que confiar totalmente em Deus, mas eles confiavam no Egito, confiavam na Síria, confiavam no exército de Deus, confiavam na força do braço, e Deus está mostrando para eles: vocês precisam confiar em mim, porque tudo isso aqui é eu que conduzo. Até os inimigos de Israel, era Deus que mandava, quando eles erravam para corrigir. Então assim, a gente vai ver um cenário aqui de morte, mas para isso tem um jeito. Abra sua Bíblia em 37, Ezequiel 37. A visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Esse vale aqui representa a casa de Israel. Era a morte. Israel estava vivo, mas aparentemente eles não tinham mais vida, porque eles estavam andando sem um verdadeiro Deus. Deus estava de lá do céu contemplando, vendo como Israel estava se comportando na terra onde eles foram dispersos. Só que não havia neles o Espírito de Deus mais. Eles estavam desgarrados, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Eles desobedeceram aquilo que Deus falou: guarde a minha aliança, guarde os meus juízos e os meus mandamentos. E eles quebraram a aliança com Deus. E eles ficaram no mundo espiritual desgarrados. E nesse momento, Deus vai enviar o Espírito dele. Por que Deus não coloca dentro do profeta o Espírito para ficar vivo como há em nós hoje? Hoje nós temos o quê? O Espírito Santo que mora dentro de nós. Mas na época dos profetas do Velho Testamento, o Espírito vinha sobre alguns profetas, sobre alguns reis, sobre alguém que Deus queria que revelasse algo, mas não morava dentro do homem. Porque ainda Jesus não tinha vindo para resgatar nós das trevas, porque nós já estávamos perdidos, não tinha um Espírito mais, porque quando Adão e Eva pecam, o Espírito é tirado dele, e aí o Espírito Santo não vem mais sobre o homem, só vem em casos específicos. E aqui você pode ver que é o Senhor, com S maiúsculo, o Senhor nosso Jesus, vem e coloca, ele vem com o braço, coloca sobre ele, sobre o profeta, e vai mostrar para ele o cenário. E muitas das vezes você está vendo o cenário da tua casa. Quem tem o Espírito Santo vê o cenário, vê uma casa destruída, filhos bebendo, filhos se prostituindo, coisas que você está buscando e nada acontece, porque o cenário era o quê? De morte. Só que Deus vai revelar, porque Deus quer que para quem Ele está revelando o cenário, acredite que possa haver vida.
converter? Às vezes faz essas perguntas para Deus, mas Deus quer que a gente crê, mesmo no cenário de morte. O que tinha aqui em Israel? Um vale de ossos secos, um vale de ossos, era morte. O povo estava, eles não tinham mais esperança de voltar para a terra que Deus prometeu para eles. E observa-se aqui no 2. E me fez, aqui é o Senhor, falando para Ezequiel, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Aqui era impossível esses ossos ter vida. É como se Deus chegasse para Ezequiel: Ezequiel, eu estou te mostrando aqui. Olha, Israel, é impossível eles voltar para a terra que eu prometi para eles. É impossível. Os ossos estão só os ossos. Eles estão mortos espiritualmente. Eles estão sequíssimos, com impossibilidades de viver. Era um cenário que não tinha possibilidade. O que Deus estava mostrando para o profeta? Para ele: está todo mundo morto. Está todo mundo sem esperança. Eles estão vivendo numa terra que não é dele, numa promessa, numa terra longe, sem esperança. Eu não estou ali falando com ninguém, mas eu estou te usando para te mostrar o que vai acontecer. Deus às vezes mostra para a gente. Você vê o seu filho, a sua filha nos cenários de prostituição, de adultério, marido que não se converte, marido bravo, marido violento, mas Deus está mostrando para o profeta que para você, cristão, que mesmo que o cenário mostre o contrário, Deus pode salvar a tua casa. Deus pode curar as enfermidades que o médico disse que não tem cura, porque aqui não havia esperança para Israel. Se Deus não tivesse agido aqui, eles não voltariam mais. Muitas das vezes é isso que acontece na vida da gente. Quando o médico dá um diagnóstico, o que a gente faz? A gente começa a chorar. Começa a se lamentar e começa a dar crédito àquela palavra que muitas vezes até permite que venha doenças, enfermidades, para ver até onde você vai confiar em Deus. E Deus está provando o profeta. E você vai ver o que o profeta vai dizer para Deus. Olha aqui o que ele vai dizer no 3. E me disse, o Senhor continua mostrando para Ezequiel, e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? O Senhor perguntou para o profeta: eles vão viver? Porque o Senhor queria que o próprio profeta acreditasse. Se Ezequiel acreditasse que eles iam voltar para a terra, aonde era a terra deles, a terra estava destruída, os muros destruíram, a cidade já estava pobre, empobreceu, os reis que saqueou, destruiu tudo, não havia riqueza, não havia ninguém rico lá, não havia um rei para governar, era um cenário de morte. Aí o profeta também não estava acreditando. E isso acontece com a gente hoje na igreja. A gente vem à igreja, ora, determina, fala: eu estou, suponha uma enfermidade, em nome de Jesus, eu estou curado. Conhece até a palavra, até fala, recita esse versículo aqui, ó. Sobre as suas pisaduras foram sarados. Mas na hora de exercer essa palavra, quando chega em casa, fala, aí um vizinho usado pelo inimigo, até mesmo usado por Deus, chega lá e fala assim: ô irmã Patrícia, como é que a senhora está? Eu estou aqui com essa tireoide ruim. Eu já anulei a minha fé. Eu já anulei aquilo que eu orei em casa, na igreja. Eu chego aqui e falo: em nome de Jesus, eu estou curada da tireoide. Eu não tenho mais problema em nome de Jesus. Mas aí Deus vai testar a tua fé. Aí chega em casa, aí chega o vizinho: e aí, como é que está? Minha tireoide está assim, está avançando, está assim, está assado. Eu anulei a minha fé. A minha oração vai ter que ser começada do zero de novo. Aí o que acontece? Você retrocede. Quando chegar o mensageiro de Deus, ou até mesmo do inimigo, falando: como é que está a sua saúde? Está tudo bem. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou bem. Eu tomo posse da minha cura, profetiza. Não vai acontecer de uma hora para outra. Você vai observar aqui que o Senhor mostra o cenário para o profeta. Mostra para ele como estava Israel. Todo mundo morto, todo mundo sem esperança, não tinha vida. E quanto mais a visão vinha, era de mais problema. Observa, primeiro os ossos era um vale cheio de ossos. De repente, ele desce mais para baixo, os ossos são sequíssimos, sem esperança, impossibilidade de vida. De repente ele vem e diz para o profeta que, olha só, no 4, então me disse, aí vamos voltar para o 3, para nós terminar. E me disse, no 3, e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos?
eu disse, Senhor, Deus, tu o sabes. Quem sabe é Deus ou somos nós? Deus vai fazer o milagre, mas quem tem que acreditar é eu. Sem fé não tem como movimentar o mundo espiritual. Sem fé é impossível você alcançar qualquer milagre, seja na cura, na libertação, na transformação de um ente querido. Sem fé é impossível. Aí o profeta vai jogar para Deus, vai dizer assim, tu que sabes. E isso acontece, a pessoa ora, está ali orando, quando chega um período que não acontece nada, sabe o que a pessoa fala? Está nas mãos de Deus. Sabe o que ela diz? Não vou mais orar, não vou mais buscar. É caso perdido, é isso que a pessoa está dizendo só orar, o que dizer, entregar na mão de Deus. E também isso significa, sabe o quê? Deixa eu arrumar o microfone aqui. E sabe o que significa? Preguiça. Preguiça espiritual. Quando eu digo bem assim, está nas mãos de Deus, eu não estou mais orando, porque eu me conformei com o cenário que eu estou vivendo. Preguiça de orar, preguiça de jejuar, preguiça de pagar um preço, preguiça de vir à igreja, e aí acha que está num comodismo espiritual. E isso era o que o profeta estava jogando para Deus. Tu que sabe se vai viver ou não. Aí o Senhor vai fazer outra pergunta para ele. Olha aqui no quadro, né? Então me disse, olha o que o Senhor vai dizer para ele. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Sabe o que significa ouvir a palavra do Senhor? É o que a gente está fazendo agora. Vocês estão aqui, vocês estão passando por alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo aí que não está no contexto que vocês ainda querem que esteja. Mas vocês estão o quê? Ouvindo a palavra. Então, Deus está gerando vida no coração de vocês. Mas vai mudar o cenário só ouvir a palavra? Observa que não vai mudar. Aí o Senhor fala, profetiza. Fala sobre a palavra. Fala, exercita a palavra. Conheça a palavra. Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, como posta a cura. Salva tu e tua casa. Jesus está falando, profetiza. Busca o meu reino e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus está falando, use a palavra em prol de você, Israel, em prol de você, cristão. Aí nós estamos ouvindo a palavra, mas quando chega para tomar posse no cenário onde você está vendo morte, você diz, não tem mais jeito, esse filho, essa filha, esse marido não tem jeito, vou entregar na mão de Deus, está tudo na mão de Deus. Deus não vai resolver, Ele não vai resolver seu problema, porque está na mão dele, Ele não vai resolver, Ele quer que você resolva. O problema é seu, você que precisa resolver ele. Para que Deus dê ordem no mundo espiritual, você precisa entender isso, que o problema é seu. O ministério de família é teu. Eu não posso pegar a minha família com problemas espiritual e dizer aqui, Senhor, toma, tu que sabe. Deus vai falar, epa, eu te dei uma missão. E se você está salvo, o teu dever é orar para que eles também sejam salvos. Porque no grande dia, todos nós vamos prestar conta da família para Deus. Nós vamos prestar conta para Deus. Família é ministério. Todo mundo no Brasil, no mundo, nos confins da terra tem um ministério que se chama família. E se você deixar a sua família se perder, no grande dia do juízo, você vai ter que prestar conta para Deus da tua casa. E aqui observa o que ele vai dizer. Assim diz o Senhor Deus, no 5, né? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Primeiro sinal, começa os sinais, o Espírito. É o principal fator para um ser humano ter consciência do que é o pecado. O que lá em João 16:8 diz? E quando vier o Consolador, convencerá o homem do pecado, da justiça e da morte. Não é você que convence seu esposo, sua esposa, o seu filho. Quem você está buscando a servir a Deus não, é o Espírito Santo através da tua vida, do teu testemunho. Se seus filhos veem em você testemunho, se os seus vizinhos veem em você testemunho, eles vão ser gerados vida. Mas aqui você observa que é o primeiro sinal que precisava era ter o Espírito. E observe-se aqui no próximo, né, no 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós
estenderei a pele e porei em vós o espírito novamente. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Observa que precisa do espírito para convencer. Aqui está bem claro que Israel estava sem o espírito. Eles estavam vivendo de qualquer forma. Eles estavam numa terra onde eles plantou, eles cultivou, mas eles não tinham esperança de voltar para um lugar onde eles tinham que estar, que era a cidade santa, aonde era o lugar onde Deus chamou eles. Mas eles estavam sem o Espírito, e sem o Espírito estavam mortos. Mas precisava de alguém profetizar sobre eles. E o que Deus está mostrando para o profeta? A responsabilidade é sua. A responsabilidade, a visão é tua. Eu estou mostrando para você a visão. Agora Ezequiel profetiza sobre os seus filhos. Profetiza porque Israel era família. Vocês estão entendendo que Israel era família? Por isso que ele está mostrando a visão para esse profeta. Ele estava de qualquer forma? Não. Mas ele também não tinha mais esperança daqui aquela família, a família de Israel, voltasse novamente. O que eles pensavam? Vamos morrer em terra que não somos nossas. E muitas das vezes nós estamos assim. O filho vai morrer nas drogas, na prostituição. A saúde eu tenho que conformar tomando esse remédio a vida toda. Mas Deus está dizendo: profetiza sobre a tua saúde. Profetiza sobre o seu casamento. Profetiza sobre os teus sonhos. Não deixe que o inimigo mostre um cenário que não é seu. O cenário é de morte? Pode ser. Mas o Senhor tem capacidade de mudar esse cenário. E aqui precisava do Espírito. Mas observe-se aqui no 7. Então profetizei. Aqui é o profeta recebendo as ordens de Deus. Ele ouviu a palavra, né? E ele vai continuar. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se encheram, cada osso ao seu osso. Você viu que quando o profeta começou a ter a visão certa, os ossos começou a ter ruídos, começou a ter um rebuliço. Às vezes ele fala assim: não estou vendo nada acontecendo. Até os problemas que estão acontecendo ali são respostas de Deus. São respostas que Ele está te dando, que Ele está agindo. Porque se às vezes não houvesse os rebuliços, as confusões, talvez você desistiria do seu familiar. E quantos de nós estamos salvos por causa do familiar que nos persegue? Uma vez eu lembro que o pastor estava dando um testemunho, ele, da Casa da Bênção. Ele conta que ele era pastor de lá. E ele, como eu estou aqui com as fotografias, eu sempre gosto de pregar com a fotografia dos meus filhos no altar. Porque às vezes você está pregando, mas não está olhando para o seu, mas eles estão aqui, Deus está vendo. E aí ele fala o seguinte: que uma família toda foi ganhada por causa de um presidiário. Tinha um irmão, a mãe, e todo dia ela chegava e pedia oração pelo aquele, se converteu, foi para a igreja por causa daquele familiar que era problemático. E ela chegava na igreja e falava assim: pastor, ore por esse desgraçado aqui, que aprontou, que fez isso e aquilo. Aí um dia Deus falou com ele assim: fale para ela que esse desgraçado ganhou toda a família. Que por causa desse desgraçado, que ela está dizendo que é um desgraçado, que é um homem ruim, que é um homem que não vale nada, que ela está sendo salva, está sendo liberta, ela e os filhos de todo o estado. Veio a família toda orar pelo desgraçado, pelo perdido que estava preso, mas aquele desgraçado, aquele perdido que estava na cadeia, ganhou toda a parentela na prisão. Aí Deus falou: fale para ela, mude a forma de orar, porque se não fosse aquele homem preso, eles não estariam na minha presença. Deus usou um familiar perdido para salvar uma família toda, e todos estavam na presença de Deus, com a fotografia clamando para aquele homem se converter na cadeia, quando eles precisavam entender que aquele homem foi usado por Deus para que ele se convertesse. Israel é um exemplo disso. Deus usou quem para levar Israel a cativeiro? Nabucodonosor. Nem Nabucodonosor sabia que ele era usado por Deus. Nada acontece na vida do cristão se Deus não permitir. Até nossas provas são para nosso crescimento espiritual. Nabucodonosor foi salvo, convertido. Eu falo isso porque se você estudar a vida dele, você sabe que Deus pega ele, humilha ele, porque Deus mostrou para ele que estava usando a vida dele para corrigir Israel, que Israel estava sem dono, estava andando de qualquer forma.
forma. E aí ele vai, pega Israel, leva para a cidade dele, a mão de Deus, Deus usando ele, e Deus vai e usa o Nabucodonosor. E depois o que acontece? Nabucodonosor é salvo também. Aí a gente vai dizer que Nabucodonosor era ruim? Não, ele estava recebendo uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus. Mesmo não sabendo disso, ele achava que ele era o todo-poderoso, o super-rei, o homem que fazia acontecer, que nações caíram para ele. Tudo era Deus que dava. Um dia estava falando para Deus: Senhor, tem homem que é tão inteligente. Ele falou assim: quem disse que eles são inteligentes? Mesmo não me servindo, é eu que uso a mão. É eu que conduzo a mão do médico. Pense o médico, Deus falou que é ele, mesmo ele sendo ateu, que ele opera porque ele fez o curso, até o chamado do médico. Quem dá é Deus. Quem dá é Deus para ele. A gente não sabe nada, igreja. Tudo é Deus. Troca aqui, Eve, para mim. Tudo é Deus que faz. E aí a pessoa vai e acha que é ela que está fazendo tudo, que não é ela. Aí você fala: eu tenho uma profissão, eu sou inteligente, eu sou aquela que sabe ler, que sabe escrever, que fala bem. Não, tudo isso foi Deus que te deu. Até a mão do médico para operar, até a mão do médico é um dom que Deus deu. Não importa se ele conhece a Deus ou não, tudo que está acontecendo nessa terra foi Deus que permitiu. E às vezes nós falamos assim: nós somos o cara, eu descobri isso, descobri aquilo. Não, foi Deus que te revelou. Mesmo você não sabendo disso, foi Deus que revelou. E aqui Deus está ensinando esse profeta isso. E olha o que ele vai dizer aqui, no 8. O microfone está horrível, meu Deus. Glória a Deus, o pedaço de carne. No 8. E olhei e eis que vieram nervos sobre. Conseguiu não? Meu microfone está horrível, gente. Não deixa, fica de cabeça. Vamos no 7. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. E os ossos se achegaram, cada osso aos seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Glória a Deus. Eis que vieram nervos. No 8, né? E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, e por cima, mas não havia neles o Espírito. Observe-se aqui o que o Senhor vai dizer. Mais uma vez, o que o Senhor vai dizer? Não havia neles o Espírito. Porque Israel ainda estava em cativo. O Espírito estava sobre quem? Sobre o profeta. Não estava, o Espírito não estava sobre Israel, mas estava sobre quem? Sobre o profeta. Às vezes a gente quer que o nosso familiar, a pessoa que você está orando, seja como você. Não vai ser como você. Por que não vai ser? Porque Deus está revelando aqui, é para vocês, não é para eles. Quem está ouvindo a palavra? Quem ouviu a palavra aqui? Quem tinha que profetizar segundo a palavra de Deus? Ezequiel. Por que ainda não havia vida? Não havia espírito em Israel? Porque a mão do Senhor estava sobre o profeta. E quem tinha que crer? Quem tinha que levar esperança para Israel? Quem tinha que profetizar? Era o profeta. Quem tem que profetizar na sua casa não é seu filho, não é sua filha, não é seu pai. Quem tem que dizer no mundo espiritual: eu e minha casa servimos ao Senhor, é nós. A minha saúde, o Senhor já me libertou das enfermidades. Somos nós que estamos ouvindo. É sobre as tuas mãos, é sobre você que está a responsabilidade da tua casa. E quando nós tomamos posse do lugar onde Deus nos chamou, e não queremos colocar a culpa para terceiros, queremos botar a culpa para Deus, nós vamos guerrear e vamos vencer. O profeta entendeu isso, mas só que não havia vida em Israel, porque não tinha espírito neles. Eles nem estavam em cativo, eles estavam em cativeiro. Mas o Senhor está alertando o profeta: vai haver vida. Eles vão voltar, eles vão ser uma nação de novo, eles vão prosperar, eles vão crescer, porque assim diz o Senhor. E quando você estiver orando,
profetiza isso sobre a tua casa. Não, o meu filho é de Jesus, a minha nora é de Jesus, a minha descendência é de Jesus. Eu tenho saúde, eu tenho prosperidade. Já veja isso em sua vida, mesmo que o cenário é o contrário. Mas diga, não, eu sou o profeta da minha casa, eu sou a coluna, eu tenho o Espírito Santo. E mais potente é quem tem o Espírito Santo, porque Deus revela. Por primeira coisa que veio sobre o profeta foi o quê? A mão de Deus. E depois veio o quê sobre ele? O Espírito. Senão ele tinha visto a visão. E hoje nós temos o Espírito Santo. Ele tinha nesse momento, depois que o Senhor sai, não fica mais o Espírito. Fica ali o Senhor falando, mostrando, mas não fica como está dentro de nós, igreja. Porque o Espírito Santo, você pode ler, só veio para presente da igreja. No dia de Pentecostes, o Senhor falou, não saia de Jerusalém. Não saia, porque eu vou enviar o Consolador. Não tinha Consolador na época de Ezequiel. Vinha a palavra do Senhor, instruía eles, ensinava eles, mas eles tinham que crer. Olha como era difícil a vida do povo do Velho Testamento. Vinha a palavra, mas não tinha o Espírito, porque o Espírito Santo é o Consolador, o professor. Ele é o que intercede, ele é que nos ensina, ele que nos mostra o caminho, ele que mostra quando nós estamos errados. Imagine como era difícil o povo do Velho Testamento. Mas você pode observar que Deus tinha promessa para eles também. E olha aqui para nós finalizarmos. No 9. E ele me disse, mais uma vez, profetiza ao Espírito. Até então você observa que ele estava profetizando, né? Pelos ossos, pelas carnes, pelos nervos, mas ainda não havia vida. Mas se você vê anteriormente, havia o quê? Um rebuliço. Houve um ruído, uma pequena demonstração de vida. Isso está acontecendo em nosso lar, igreja. Mesmo que a gente não vê, mas o mundo espiritual já está movimentando. O mundo espiritual, através da tua oração, já está trabalhando. Você pode não estar vendo a resposta, mas o mundo espiritual já está tendo um grande rebuliço quando você se colocou para orar. E a oração é a chave da vitória de qualquer cristão. Sem a oração, sem falar com Deus, você não chega a lugar nenhum. E olha aqui que ele vai dizer no 8. E olhei no 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, ó Filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles, assopra sobre estes mortos, para que vivam. Israel estava vivo ou estava morto? Estava morto. Observa, quem está lá fora, que não aceitou Jesus, que não tem uma aliança com Deus, eles estão mortos. Estão vivos, aparentemente. Era o cenário de Israel. Eles estavam mortos. Eles não estavam no contexto daquilo que era para estar vivendo. Eles não tinham mais o Espírito, a esperança de voltar. Eles não tinham mais aquela comunhão que eles tinham com Deus, porque até o lugar de adorar foi tirado deles. Observa-se quando a pessoa cai, quando a pessoa sai da presença de Deus, ela é retirada dela porque ela não ora mais, retirada do Espírito, porque ela se lameia nas drogas, se lameia na prostituição, e ela fica com um cenário pior do que o primeiro. E o que acontece? Casa vazia, demônios perigosos, piores do que o primeiro cenário. É isso que diz a palavra. Quando a pessoa se desvia, quando a pessoa sai da presença de Deus, volta 7 demônios piores e se torna o que? Uma legião. Por que você vê que muitos crentes cristãos, que eram cristãos, que caíram, não conseguem voltar? Principalmente quando faz a obra. Eles morrem na imundícia. E Israel estava assim, mortos. Você pode observar que ele vai deixar bem claro. Israel estava morto, porque eles não estavam vivendo conforme a palavra. Eles não tinham onde adorar. Eles não tinham quem ensinar, porque cada um era por si. Imagine lá como foi difícil para eles, para se manter ali até os últimos 70 anos, para voltar de novo e reconstruir tudo. Então, esse era o cenário de Israel. E para a gente finalizar, no 10. E profetizei como me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Quando Israel ficou
ficou forte e extremo, como aqui era a visão, quando o Espírito de Deus estivesse sobre eles, quando eles estivessem vivendo aquilo que Deus mandou eles viver. Mas precisou de um profeta para profetizar, precisou de alguém trazer vida para eles, precisou de alguém primeiro acreditar. E Deus usou o que? Um profeta para mostrar. Deus está mostrando para a gente que se nós acreditarmos, se nós tivermos fé, Ele vai ressuscitar aonde a morte. Não tinha como reviver, não tinha como ter vida em Israel, não tinha nem como eles voltar para a cidade, reconstruir, porque eles estavam pobres. Mas Deus não precisa de cenário. Você pode estar vivendo num casebre, numa casa feinha, mas se Deus hoje fala assim, não, hoje eu vou resolver, eu vou te enriquecer,